Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na sua parte segunda e nós vamos falar das questões 484 às 524, que fala de três coisas: da afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, e sobre pressentimentos. Isso é um resumo é um material vasto, mas a gente vai fazer um resumo aqui. Então, o que a gente pode falar sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Assim como nós, encarnados, nos afeiçoamos com aqueles com os quais nós temos afinidade, o mundo espiritual não é diferente, né, gente? Somos nós do outro lado. Então, os bons espíritos simpatizam com homens de bem ou com aqueles que querem se melhorar, e os espíritos inferiores com os homens viciosos ou com aqueles que podem se tornar viciosos. Então, as suas afeições são de acordo com a afinidade de sentimentos. A verdadeira afeição, ela não tem nada de carnal. Vezes há em que um espírito se apega a uma pessoa não somente pela semelhança de afinidade, mas talvez essa estima ela também possa ser inspirada em reminiscências de experiências vividas no passado, de reminiscências de paixões humanas. Os bons espíritos, eles fazem todo o bem que lhes seja possível. Alegram-se com as nossas alegrias, afligem-se com os nossos males, quando nós não suportamos com resignação as provas que precisamos passar, quando não aproveitamos os ensinamentos ali inseridos naquelas situações, porque sabem que nós vamos ter que repetir essas experiências quantas vezes forem necessárias para que esse aprendizado aconteça. Afligem-se porque cada fracasso nosso pode significar mais uma dívida a ser saldada. Afligem-se porque agimos com as crianças, que recusam o remédio amargo quando doentes, o remédio que vai curá-las. E sabemos que as doses serão cada vez mais amargas, cada vez maiores, até que a cura aconteça. Os males que experimentamos na vida corporal são de ordem física ou são de ordem moral. Os espíritos mais se afligem com os males de ordem moral do que pelo sofrimento físico, porque eles sabem que são todos passageiros. Como é passageira a nossa vida corporal, é transitória. E as tribulações pelas quais passamos fazem parte do nosso projeto de evolução, para nos tornarmos melhores, para alcançarmos um melhor estado. Constitui um meio de nos adiantarmos. Eles entendem que essas amarguras pelas quais passamos não significam que eles não dão importância, né? Significa que eles enxergam, né, essas nossas mazelas de um outro patamar. Eles não se importam com as nossas queixas pueris, com as nossas queixas infantis, pois é como se eles fossem um adulto escutando as queixas de uma criança, né? Eles enxergam isso de um patamar mais alto, enxerga de um ponto de vista mais justo, que eles entendem o contexto que nós não alcançamos, diferente do nosso entendimento, que é pequeno, é acanhado, é curto. Eles preocupam-se mais com os males morais a que nós damos causas e compadecem-se com os nossos sofrimentos, mas não dão não dão a dimensão que nós damos. Os bons espíritos, eles vão levantar o nosso ânimo para o interesse do nosso futuro. Agora, os outros, né, os espíritos inferiores, aqueles que estão em outro nível, eles já vão nos levar ao desespero,
para causar a nossa queda, o nosso infortúnio. Então vale aqui a vigilância. A quem nós estamos dando ouvidos, né? A influência que eles exercem, nós é que damos o ensejo. Então vale a vigilância, porque a quem é que nós estamos dando, abrindo a porta à influência, né? E sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, o nosso anjo guardião, ou anjo da guarda, é esse espírito protetor que pertence a uma ordem elevada. Ele tem a missão de nos guiar pela senda do bem, nos aconselhar, nos consolar nos momentos de aflição, nos levantar o ânimo nas provas da vida. É ele que nos acompanha desde o berço até o túmulo. E muitas das vezes ele segue pela vida espírita e pode até seguir por muitas existências corpóreas, né? Fazer essa parceria aí por muitas existências, às vezes para se unirem para fazer obras, cumprir tarefas que são necessárias. E essas existências para eles é como a gente ir aqui à escola ou ir ao trabalho, né? São fases da vida do espírito. E esses são os mensageiros, né? Aquele incumbido da tarefa de nos guardar, de nos cuidar. Qual o pai em relação aos filhos? Agora, quando eles veem, né, que nós somos mais propensos à influência de espíritos inferiores, e se nos tornamos rebeldes, se verificam que seus conselhos são inúteis, eles se afastam. Eles não podem forçar uma barra, né, como dizer assim, conosco. E aí não é o anjo guardião que nos abandonou. Nós é que fechamos os nossos ouvidos aos seus conselhos. Nós preferimos abrir os ouvidos a outras influências, né, que são mais de acordo com a nossa natureza. Mas ele volta, desde que nós o chamemos. Ele é o emissário de Deus. Ele é enviado para nos proteger, para nos amparar, para nos ajudar a ascender nessa escalada evolutiva, nos ajudar a ascender em direção ao bem. Foi Deus que colocou ao nosso lado, por amor a nós. E ele aceita esse encargo por amor a Deus. Muitas das vezes por amor a Deus. Porque às vezes é um encargo penoso, né, gente? Muitas das vezes porque eles nos acompanham aonde quer que nós estejamos. Seja no cárcere, seja nos hospitais, seja na solidão. E às vezes, assim como nós às vezes temos que cuidar de alguém, e às vezes esse alguém não quer a nossa ajuda, se rebela, né? E é uma tarefa às vezes espinhosa pra gente, para eles também não é diferente. Embora o entendimento deles seja outro, mas não deixa de ser espinhosa. Mas nós vamos ter sempre esse amigo amoroso que anonimamente se dedica a nós. Que é bênção maior e maior prova do amor de Deus por nós. Se nos lembrássemos sempre que não estamos sós e que a todo momento podemos sentir esse influxo desse protetor, essa vibração sobre nós, se nós buscássemos manter essa conexão com o alto, com o nosso anjo guardião, se nós buscássemos fortalecer esse intercâmbio com o nosso anjo, estabelecer com ele a intimidade que existe entre os amigos, certamente que nós ficaríamos a salvo da influência de espíritos inferiores. Certamente que encurtaríamos o caminho, esse caminho que nos leva ao Pai, pois os conselhos dados pelo nosso anjo guardião são rotas seguras para o nosso caminhar. Muitas das vezes o anjo guardião permite que o protegido seja influenciado pelos espíritos malévolos. E não é por não poder fazer oposição a esses, mas sim para que o protegido, para que nós, né, a gente saia mais fortalecido e mais instruído.
dessa prova. E assim aprenda a ouvir seus conselhos e não mais se deixar influenciar pelos outros, porque também é necessário fortalecer a vontade, fortalecer o discernimento, né? E o que dá força aos maus espíritos são as nossas fraquezas, o nosso orgulho, o nosso descuido, a fraqueza do homem que não opõe resistência à sua influência. Agora, o espírito protetor, ele estará conosco nas circunstâncias necessárias, que ele esteja junto a nós, nas provas da vida, nos momentos de decisão, para nos inspirar a fazer aquilo que é necessário ao nosso progresso moral, em circunstâncias em que nós estejamos em perigo. Mas quando não há mais a necessidade dessa proteção, deixa que o homem guie a si mesmo, assim como a gente faz com nossos filhos, né? A gente orienta, protege, cuida, até que ele possa caminhar com as próprias pernas, né? Mas a gente está sempre ali velando, amando, querendo bem, né? E quando isso acontece? Quando aprende tudo que não necessita aprender. E não há mais necessidade da sua proteção, da proteção. Isso significa dizer que isso não acontece aqui na Terra, né? Nós ainda estamos no estágio evolutivo que sempre precisaremos de um anjo guardião, porque nós ainda não conhecemos todos os mecanismos da vida e ainda não sabemos domar as nossas emoções, as nossas paixões inferiores, os nossos maus hábitos. Ainda estamos a caminho da luz, despertando nossas consciências para a vida verdadeira, aprendendo a amar. Ainda precisamos que aprender muito, né? Imagina se nós soubéssemos da ação dos espíritos em nossa vida, todos nós não faríamos nada por nossa conta, esperando a ação deles. Não é assim que acontece? Quando a gente fica o tempo todo, eu vejo muito isso em criança, ela que é muito protegida, que ela sabe que tem alguém sempre do lado dela, ela age e olha para trás, verificando se tem alguém ali atrás dela. E o tempo todo ela fica esperando alguém fazer alguma coisa por ela. Por isso que nós precisamos educar os nossos filhos para agirem por conta própria, para terem discernimento e independência, para que eles não fiquem e sejam proativos, né? Tomem as decisões, para não ficar o tempo todo esperando que alguém faça isso por eles. Então, com eles não é diferente, gente. E qual seria o nosso mérito? Nós precisamos trabalhar por nossa conta, exercitar o nosso livre-arbítrio, fortalecer a nossa vontade, ganhar experiência, trabalhar com as nossas próprias forças. Os espíritos agem de modo a não interferir na nossa vontade, no nosso arbítrio, para que o homem adquira a responsabilidade sobre as suas ações nessa caminhada aí que leva a Deus. E eles ficam felizes quando o protegido obtém êxito nas suas provas, pois é até um triunfo para eles mesmos. É um triunfo conduzir o protegido ao bem. Do mesmo modo que ele se sente triste, compungido, quando o oposto acontece, né? Quando o protegido, o tutelado, ele queda, mas ele não se sente responsável, porque ele entende que ele empreendeu todos os esforços para que isso não acontecesse, mas às vezes acontece, né? Ele sabe que há remédio para todo mal e que aquilo que não se faz hoje, certamente amanhã se fará. Nem sempre nós poderemos saber o nome do nosso anjo guardião, e essa é uma curiosidade, né, nossa. Quem é o anjo guardião? Quem é aquele que toma conta? Assim como perguntaram de Valdo, quem é a sua mentora? Né? Então, assim, é uma curiosidade apenas. Porque o que importa? Para a gente, talvez, né, dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, seja uma importância. Mas para eles não tem a menor importância. Você pode dar o nome que quiser, aquele que mais se afiniza contigo, aquele que mais vai tocar seu coração, que para eles é a mesma coisa, eles vão atender do mesmo jeito. Para eles não tem a menor importância. A gente pode dar o nome que quiser,
Porque quando a gente invocar pelo nome que a gente quiser, são eles que virão em nosso socorro, né? Com aquele nome que nos inspirar confiança, simpatia, mas ele virá da mesma forma. Porque os espíritos, eles se ajudam. Os espíritos, estou falando dos espíritos superiores, tá, gente? Os espíritos se ajudam mutuamente. Nós que somos nós, quando nós não podemos fazer algo, nós não enviamos alguém que vai desempenhar aquela tarefa como se fosse a gente. Então, com eles também não é diferente. Provavelmente reconheceremos o nosso protetor, né, na vida espírita, nessas nossas saídas aí durante o sono do corpo. Porque com certeza, antes de reencarnarmos, nós tivemos conhecimento, né, de quem seria o nosso protetor. Então, se a gente encontrar com ele aí na nossa saída durante o sono do corpo físico, a gente vai reconhecer com certeza. Ele pode ser um pai, ou um espírito simpático a nós. Mas só que essa proteção, ela pressupõe um grau de elevação. Aquele que conduz, que orienta, ele precisa ter conquistado as virtudes que o protegido ainda não conquistou. Não pode ser diferente. Como é que eu vou ensinar algo que eu desconheço? Não é assim? E a liberdade de ação é concedida por Deus. Não é... Eles não podem fazer tudo o que querem. Né? Essa liberdade de ação, assim como vamos botar na nossa vida física, nós não temos liberdade de ação. Nós temos a liberdade de ação que nós conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa responsabilidade, né? Assim, com aquilo que nós, com as nossas conquistas. Todo homem tem um espírito protetor que por ele vela, de acordo com a sua natureza e o grau de elevação a que tenha chegado. Tudo se encadeia. Tendo um espírito que vela por nós, podemos também nos tornar protetor de outro que nos seja inferior. Entende como tudo se encadeia? E o progresso que ele realize, com o auxílio que nós dispensarmos a ele, vai contribuir para o nosso adiantamento. Então, os espíritos responderam a Kardec sobre a natureza, que deram a Kardec uma escala, né, de espíritos segundo a natureza. Então ficou o seguinte: o espírito protetor, ou anjo guardião, ou bom gênio, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e o mau gênio. Então, em relação ao espírito protetor, ou anjo guardião, ou bom gênio, né, aquele que o nome que se queira dar, é aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares já se ligam por laços mais ou menos duráveis com o fim de serem úteis, mas dentro dos limites e poder de que dispõem e que em geral são restritos. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Eu estou lendo aqui a resposta dos espíritos. Levianos, eles agem irrefletidamente ou precipitadamente. Ocupam-se com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Eles não podem fazer o que querem. Quem é responsável por nós é o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Nós temos uma pleia de espíritos de variadas naturezas, de variados níveis. Só que quem é responsável por nós é aquele que foi encarregado de nos acompanhar durante a existência. E os outros, eles agem de acordo com a ordem, né, o comando do espírito do anjo guardião, e de acordo também com a nossa afinidade, de acordo com a nossa natureza, porque às vezes nós é que abrimos a porta que deveríamos fechar, e aí espíritos de outra ordem se assenhoram da nossa vontade. E aí falam dos espíritos simpáticos, né, que são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos,
tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Às vezes, dependendo daquilo que nós estamos fazendo, das atividades que nós estamos envolvidos, e aí eles são simpáticos porque são simpáticas aquelas atividades, aquela causa, enfim. E, por último, o mau gênio, que é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, né, trabalha por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. E é aquilo que a gente falou, ele vai estar sempre o arbítrio, né? A liberdade de escolha do homem. Então, por isso que eu falei, vale a vigilância. A quem eu estou dando ouvidos? A um bom conselho ou a um mau conselho? Isso é nosso. E ninguém interfere nisso, é nosso. Se nós temos o nosso anjo guardião que nos aconselha para o bem, mas a gente se afiniza mais com os conselhos que são para o mal, ele não tem o que fazer. Ele se esforça, ele tenta nos demover da ideia, mas se a gente abre campo para outras influências, ele não tem o que fazer. Vale a vigilância. Certas pessoas exercem um fascínio irresistível, né? Fascinam, né? E quando isso acontece no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para nos experimentar. Nós estamos falando aqui de pessoas, gente. Não estou falando de espíritos. Estou falando de pessoas que fascinam outras, né? Para levá-las a um caminho ruim, ao mau caminho. Só que acontece que elas são utilizadas por espíritos que vibram na mesma frequência e que se utilizam dela, se assenhoram da sua vontade, subjugam para ela servir de instrumento para envolver outros. Então, com essas pessoas irresistíveis, essas pessoas que nos envolvem com a voz, com o olhar, com aquilo que falam, muito cuidado. A gente tem que exercer a vigilância o tempo inteiro. Isso que eu acabei de falar é da questão 515. E ali ele não está falando de espírito, está falando de pessoas. Aquelas pessoas que exercem um fascínio sobre as outras. Muito cuidado. A qualidade daquilo que elas estão trazendo. Se é um fascínio para subjugar e não para libertar, muito cuidado. Jesus exercia um fascínio irresistível, mas pela tua autoridade, pela sua autoridade moral, para o caminho da luz e para o caminho do bem. Nem todos são assim. Nem todo fascínio é dessa magnitude, é dessa qualidade. Às vezes o fascínio nos arrasta para o mal, para a derrocada. Então, muito cuidado. Bom, poderiam os nossos bons e maus gênios, né, os maus, encarnar a fim de nos acompanhar de mais perto? É uma questão 516 do Livro dos Espíritos. Ele diz que pode acontecer, mas o que mais frequentemente se verifica é encarregarem outros espíritos encarnados e que lhes são simpáticos para desempenhar essa missão. Porque às vezes não se justifica encarnar, né, passar uma existência inteira só para acompanhar, né, a trajetória daquele que é quem nós queremos bem. Se eu sou espírito que não encarnei, mas eu tenho alguém que me é muito caro, a quem eu tenho um sentimento nobre, e eu quero saber, eu não vou, provavelmente eu vou me envolver em outras atividades, e se tiver um encarnado que eu tenha afinidade, eu vou influenciá-lo para que ele possa, ou encarregá-lo mesmo, né, que a gente tem esse intercâmbio, então eu posso encarregá-lo de acompanhar a trajetória por afinidade, por simpatia. Né? Não necessariamente eu tenho que estar encarnado para acompanhar aquele a quem eu quero bem. Bom, há espíritos que se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição e não
pelo orgulho das raças. São as famílias espirituais, mas sim que se unem por afeto, afinidade, por bons sentimentos, e não por essa coisa da casta que a gente vê ainda nesses dias, nos dias atuais. A gente ainda vê esse orgulho das raças, orgulho das castas, né? Que tanto sofrimento já trouxe. Os espíritos preferem estar no meio daqueles que se lhe assemelham, porque é pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Isso quer dizer que isso quer esteja sozinho ou esteja no coletivo de uma sociedade, de uma cidade, de um povo. A gente ouve o jargão popular dizer que o povo tem o governo que merece, né? Assim como tem a pleiade de espíritos também, né, que merecem. É por afinidade, gente, é lei de afinidade. Então, o espírito, ele atrai, o homem, ele atrai o espírito que tem afinidade consigo. Assim como a sociedade vai ter os espíritos, né, os povos, tudo de acordo com o grau de elevação em que ele se encontra, com as paixões, com o caráter que predomina. É lei de afinidade. Porque os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, quando eles são repelidos, eles se afastam. Então daí se conclui que o aperfeiçoamento moral do indivíduo, das coletividades, ele tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons espíritos que se afinizam com esse tipo de sentimento, com o sentimento do bem, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa começar essa reforma do pequeno, individualmente, que a nossa família seja uma família que tenha a mesma tonalidade, vamos dizer assim, a mesma frequência vibratória, que a nossa comunidade, o nosso bairro, o nosso povo, a nossa nação, o nosso planeta, e assim é uma mudança que começa no micro para transformar o macro. Não tem como haver uma mudança se não começar de cada um. Sociedades, cidades, nações também têm seus espíritos protetores, cujo grau de adiantamento é relativo a essas coletividades, que é isso que eu acabei de falar. E eles é que vão dar um direcionamento superior a essa caminhada, a esse progresso dessas nações, dessas comunidades. Também as artes, as indústrias, né? As cidades, os países também têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores, sob várias designações, dê o nome que quiser, mas assim, tudo contribui para o todo. Então, tudo contribui para que a obra se faça, para que o adiantamento moral aconteça. Nos povos, por exemplo, os espíritos são atraídos pelos costumes, pelos hábitos e o caráter dominante ali daquela região, sobretudo as leis. Aí os espíritos responderam o seguinte para Kardec na questão 521. O caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhe imiscui no meio de pensar e nos atos. Tudo é afinidade, é lei de afinidade, onde se conclui que de nós depende o nosso progresso moral, assim como o adiantamento da nossa cidade, do nosso povo, da nossa nação, do nosso planeta. Na medida em que nos consagramos aos maus hábitos,
abrimos porta, abrimos campo à influência dos maus espíritos que se aferram à nação, em última análise, né? As ideias que nos afastam do caminho do bem. E aí nós vamos falar então de pressentimentos. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É um conselho. É um conselho de um espírito que nos quer bem. Mas também pode ser uma intuição das escolhas de que haja feito. É a voz do instinto. O que quer dizer isso? Antes de reencarnar, nós sabemos da nossa programação reencarnatória, né? Do gênero de provas a que iremos nos submeter e dos eventos principais que irão acontecer nessa existência. Como está programado, nós conservamos a impressão de tais provas. E essa impressão que é a voz do instinto, que se faz ouvir em nós quando se aproxima aquele momento de sofrê-las. Aí torna-se um pressentimento. Então, quando estiver na incerteza sobre os pressentimentos ou sobre essa voz do instinto que nos fala, a gente pede auxílio ao nosso protetor, a gente ora a Deus, que certamente Ele vai nos enviar um dos seus mensageiros. Os espíritos protetores, eles se esforçam para que a gente viva o melhor possível. Mas quase sempre tapamos os ouvidos aos avisos salutares e passamos pela dor e pelo sofrimento. E por nossa culpa, por nossa responsabilidade. Os espíritos protetores, eles nos ajudam com seus conselhos. Eles tentam despertar em nós a nossa consciência, as leis divinas que há em nós. Como não damos importância aos seus conselhos, eles servem-se das pessoas que nos cercam. E muitas das vezes é isso que acontece. Nós não damos ouvidos, e aí as pessoas que estão ao nosso redor são as mensageiras, são os instrumentos para fazer chegar até nós a mensagem, né? Se nós examinarmos variadas circunstâncias da nossa vida, sejam elas felizes ou infelizes, a gente vai verificar que em muitas ocasiões nós recebemos conselhos que não aproveitamos. E que se nós tivéssemos ouvido, nós teríamos poupado muitos desgostos. Então, nossa gratidão a Deus por ter nos enviado esses mensageiros, por ter nos cuidado, né, esse tempo inteiro, e que quem tem olhos de ver que veja, e quem tem ouvidos de ouvir que ouça, e que entenda, vez por todas, de que nós temos ao nosso lado alguém amoroso que se dedica a nós o tempo inteiro. Basta que a gente faça essa conexão, que a gente queira verdadeiramente seguir os passos de Jesus, ouvir a voz do Mestre, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Porque eles estão ali o tempo todo para fazer cumprir essa programação, para fazer cumprir a programação feita para a nossa existência, para nos ajudar a vencer os obstáculos, cumprir as tarefas, cumprir aquilo que foi determinado para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Então, que a gente se aproveite dessas oportunidades, abra esse canal, essa conexão com o nosso anjo guardião, e assim a gente possa caminhar na luz e buscar diuturnamente o esforço próprio de vencer a nós mesmos, de obter vitória sobre nós mesmos, com a ajuda desses amigos amorosos que o Pai nos enviou para nos ajudar na caminhada. Então, espero, isso é um resumo, né, dessas questões que são muitas, e espero que essas gotículas de luz tenham auxiliado nesse campo, no entendimento da questão dos anjos guardiães, dos espíritos protetores. E assim,
Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Jesus abençoe. Um beijo.